Estás a estudar os músculos do pé? Hoje vamos ver estes músculos para simplificar. Então, vamos ver estes músculos. Acho que se percebe que isto é um pé, eu espero. Acho estes músculos muito mais simples em comparação aos músculos da perna, embora temos 4 camadas de músculos na parte plantar do pé e temos uma camada na parte dorsal do pé. É muito simples porque lembra que na parte plantar do pé temos 10 músculos e na parte dorsal do pé temos 2 músculos. Começamos então da parte superior, na parte dorsal do pé. Então temos o extensor curto do hallux e o extensor curto dos dedos. É fácil porque aqui sabemos que com os músculos da perna temos os extensores longos e depois iguais, mas só que são curtos. Por isso é muito simples lembrar estes 2 músculos. Depois vamos ver a origem, inserção e ação destes músculos todos. Passamos agora à parte plantar do pé. Aqui temos 4 camadas. Lembra-se que os movimentos que fazem todos estes músculos são flexão, extensão também, adução e abdução. Já se lembra isso, é muito fácil depois perceber os músculos. Então, começamos da parte mais baixa. Claramente, a parte mais baixa é a aponeurose plantar, mas não vamos considerar como um músculo. Depois da aponeurose plantar, temos o abdutor do hallux, do dedo mínimo, o flexor curto dos dedos, que são os primeiros 3 músculos. Depois, passamos à camada superficial intermédia. Aqui temos só 2 músculos. Depois vamos ver que são muito interessantes, porque estes 2 músculos não têm uma origem em inserção, que são os músculos lombricais e o quadrado plantar. Vamos na camada mais profunda, intermédia. Temos um flexor curto do hallux e um flexor curto do dedo mínimo, mas também temos o adutor do hallux. Ainda mais profunda de todas, temos os interósseos dorsais e plantares. Agora vamos ver em conjunto a origem, inserção e ação. Uma vez que tiramos a aponeurose plantar, vamos ver a primeira camada dos nossos músculos. Aqui temos em azul o abdutor do dedo mínimo, tem uma origem no calcanhar, na parte mais lateral, e vai inserir-se sempre na falange mais proximal, lateral do dedo mínimo, sendo claramente um abdutor, ok, do quinto dedo. E depois passamos ao outro abdutor, do outro lado, que é o abdutor do hallux, que é importantíssimo relembrarmos, por exemplo, no hallux valgo. Tem origem, é muito simples, a sua anatomia, como podemos ver, tem origem sempre no calcanhar, na parte mais medial, neste caso, e vai inserir-se sempre onde? Na falange mais proximal do primeiro dedo, ou seja, do hallux, mais da parte lateral. E vamos ver o nosso flexor curto, e vai inserir-se aqui, como podemos ver, na falange mais proximal do segundo ao quinto dedo, e tem origem sempre no nosso calcanhar. A ação ajuda claramente o flexor longo a fazer esta flexão dos dedos e participa também ele na flexão dos dedos do pé. Então, se vamos tirar a primeira camada, vamos ver que fica aqui a segunda camada. Temos aqui 2 músculos do pé intrínsecos, que são o quadrado plantar e os lombricais.
Mas quero mostrar-vos também este músculo que não faz parte dos músculos intrínsecos do pé, mas faz parte dos músculos da perna, que é o flexor longo dos dedos. Por quê? Basicamente é um ponto de inserção de quê? Do quadrado plantar. O quadrado plantar origina aqui com dois tendões do calcanhar e insere-se mesmo, não tem uma inserção óssea, mas insere-se mesmo neste tendão. A função do quadrado plantar é muito interessante porque stabiliza basicamente o movimento de flexão dos dedos, porque como pode ver, o flexor longo dos dedos tem esta forma oblíqua e o quadrado plantar vai estabilizar a flexão, senão seria uma flexão um bocado demasiado torta. Os lombricais também ele não tem uma origem óssea, tem sempre uma origem nos flexores longo dos dedos e depois tem duas inserções. Atenção, é por isso que tem uma função dupla. Uma inserção na superfície dorsal da falange mais proximal dos dedos e também insere-se nos tendões dos extensores longo dos dedos. É por isso que tem uma função de flexão da metatarsofalangica do segundo até o quarto dedo e também uma função de extensão dos dedos do pé. Então, o que acontece se agora vamos tirar a segunda camada? O que temos? Temos a outra camada, a terceira camada, que é profunda intermédia. É muito simples, na realidade, a anatomia dos músculos intrínsecos do pé. Por quê? Outro flexores deste lado, outro flexor deste lado, e depois o que temos? Um músculo que aqui não temos visto, um adutor. Relembra que anteriormente temos visto o abdutor do hálux, agora vamos ver o adutor, que está aqui dividido em duas partes musculares. Começamos deste músculo. Este músculo tem a sua origem no cuneiforme lateral, o terceiro cuneiforme, e no osso cuboide, sempre com dois tendões, como pode ver. E com dois tendões vai inserir-se onde? Claramente no hálux. Se vamos tirar este músculo, vemos que aqui temos dois ossinhos, que são os ossos sesamoides. Então, os ossos sesamoides, que aparentemente não servem por nada, mas, na realidade, são um ponto de inserção do flexor curto do hálux. O flexor curto do hálux, o que é que faz? Claramente, como sua função, tem mesmo a flexão do hálux e da articulação, da primeira articulação metatarso-falângica. A mesma coisa dos lombricais, que são aqui em azul. Não tem os lombricais uma origem. Por quê? Uma origem óssea, claramente tem uma origem. A origem é o flexor longo dos dedos, não? E depois, é muito interessante, o que fazem os lombricais? Tem uma função dupla, porque a inserção dos lombricais tem uma parte nas falanges mais proximais dos dedos do pé, mas outra parte, que aqui deste lado não se vê, tem uma inserção tendínea nos extensores dos dedos do pé. Então tem uma função dupla, ou seja, os lombricais ajudam a fazer uma flexão da articulação metatarso-falângica e também a fazer uma extensão dos dedos. O adutor do hálux é muito interessante porque é um outro músculo que dá uma sustentação ao nosso arco plantar. Então, aparentemente não serve a nada, mas na realidade é muito importante. Vamos ver por quê. Porque tem pontos de inserções, como por exemplo a sua parte oblíqua, tem pontos de inserção na base dos segundo, terceiro e quarto metatarso e vai inserir-se aqui na parte mais lateral da falange proximal do hálux. E a sua ação, já diz o nome, não? Aduz o hálux. Se vamos ver a parte transversal do hálux, deste músculo, a parte transversal tem origem nos ligamentos metatarso-falângicos a partir do terceiro, quarto e quinto dedo, como podemos ver,
e a sua inserção sempre no mesmo ponto do hallux, ou seja, na parte lateral, desculpa, proximal do hallux, da falange mais proximal do hallux. E ajuda também isto a fazer uma addução do hallux. Depois, se passamos ao nosso músculo flexor do dedo mínimo, quinto dedo do pé, tem esta origem na base mais da porção medial do quinto metatarso e vai inserir-se com esta porção assim um bocadinho oblíqua, não? Na parte mais lateral da falange proximal do quinto dedo, do dedo mínimo. Claramente, isto ajuda a uma flexão da quinta articulação metatarsofalangica e também uma flexão do quinto dedo. Relembramos que por todos estes flexores, também temos a ajudar os flexores longos que fazem parte dos músculos da perna. Então vamos descobrir o que temos na quarta camada. Vamos tirar todos estes músculos. Tac, tac, tac. Ok, temos os interósseos plantares e os interósseos dorsais. Eu mudei a posição do pé por mostrar-vos os interósseos dorsais. Acho um músculo muito interessante. Por que temos que aprender a origem e a inserção do músculo? Porque se sabemos a origem e a inserção, percebemos qual é que é a sua função, só em ver qual é que é a origem e a inserção. Então, é muito simples ver como aqui tem os interósseos, tem aqui um ponto de origem que é duplo, não? Na parte medial e lateral da base do metatarso, a partir do segundo até o quarto. E depois tem dois pontos de inserção. Um é nas falanges mais proximal dos dedos do pé, a partir do segundo até o quarto. E o outro é na aponeurose dos extensores longos dos dedos, ou seja, uma inserção óssea, uma inserção muscular, porque a sua ação é uma flexão da articulação da metatarsofalangica do segundo até o quarto dedo e também uma extensão dos dedos do pé a partir do segundo até ao quarto dedo. Quando vamos ver em vez os outros músculos da última camada, que é a mais profunda, que são os interósseos plantares, vamos voltar aqui na planta do pé, porque vamos ver a sua origem e inserção. É tudo na parte medial, ok? Então, se é na parte medial, pensa o que é que faz. Então, na parte medial, a origem da base do metatarso, a partir do terceiro até ao quinto metatarso, e depois vai ter a sua inserção na parte medial da falange mais proximal dos dedos do pé. A sua ação vai ser dupla, ou seja, vai ter uma addução da articulação metatarsofalangica e também uma flexão da articulação metatarsofalangica. A outra é uma extensão, ajuda na extensão dos dedos do pé. Então vamos ver a nossa superfície dorsal do pé. A nossa única camada são os extensores curtos. Sabemos também que aqui temos os extensores longos, ok? Os extensores curtos têm origem, os dois, que seja o extensor curto do hallux, que está em azul, e o extensor curto dos dedos do pé, do segundo até o quarto. Origem aqui no nosso calcânio, na superfície dorsal mais lateral. É muito simples perceber a anatomia deste músculo, porque isto vai inserir-se aqui no nosso hallux, na superfície dorsal e proximal. E, em vez, estes três tendões vão inserir-se, aqui não se vê, mas parece que está a inserir-se nos ossos. Na realidade, inserem-se nos tendões dos extensores longos dos dedos. Qual é que é a ação destes músculos? Claramente, é a extensão do hallux e extensores dos dedos do pé. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de inscrever ao nosso canal. Tchau!